de trânsito, um automóvel de 2.500 kg bate na traseira de outro de massa igual a 1.500 kg, que se encontrava parado no sinal vermelho. O motorista do primeiro carro alega que, ao colidir com o segundo, estava somente com 10 km por hora. A perícia constatou que o primeiro automóvel arrastou o segundo por uma distância de 10 metros até parar. Levando em conta que o coeficiente de atrito cinético entre os pneus e o asfalto da via é de 0,5, determine a velocidade aproximada do primeiro veículo no instante da colisão. Bem, vamos lá. Vou passar aqui, porque eu vou fazer... Essa questão precisa de um pouquinho mais de folha. Então é o seguinte. Então, a questão 14. Então, nós temos dois casos aqui iniciais que a gente precisa analisar. Certo? Quais seriam esses casos? Seguinte. Eu tenho um cara aqui. O carrinho, né? Que ele está com uma velocidade V, que eu não sei qual é. E eu tenho outro aqui que está parado. Então, a velocidade aqui inicial do cara. O outro lá era 0, né? Ele estava parado no sinal. E o outro estava com a velocidade se aproximando. Aí o que é que acontece? Ele bate e ainda arrasta o outro para frente. Ou seja, vai ficar mais ou menos assim. Grudou aqui no outro. E eles seguiram juntos. Opa! Aí eles seguiram juntos. Ele falou que a massa do primeiro carro, ela vale 2.500 kg. Não é isso? Bora só conferir aqui se é isso mesmo. 2.500 kg. Então, aqui nós temos uma massa, vou chamar aqui carrinho A, tá? E aqui eu vou chamar de carrinho B, só para a gente identificar melhor. A massa do carrinho A é de 2.500 kg. A massa do carro B é de 1.500 kg. Então, nós temos aqui duas situações diferentes. Nós temos uma situação antes da colisão e uma situação depois da colisão. Então, o que é que eu posso fazer? Que a quantidade de movimento antes tem que ser exatamente igual à quantidade de movimento depois. Então, a quantidade de movimento antes tem que ser exatamente igual à quantidade de movimento depois. Então, quem é a quantidade de movimento que eu tenho antes? Então, eu tenho o carro que está se aproximando, que é a massa dele do A vezes a velocidade que ele está, do A, mais a massa do B vezes a velocidade com que o B está, que é 0. Que é igual à quantidade de movimento depois. Só que eles se uniram e seguiram juntos, né? Então, eu vou considerar isso aqui, um bloco só. Ou seja, MA mais MB vezes a velocidade com que esse bloco A sumiu. Que é uma velocidade aqui, eu vou chamar isso aqui de uma velocidade V', que é um V'. Não sei que velocidade é essa com que eles partiram aqui, os dois juntos, em conjunto. Então é o seguinte, então vai ficar a massa de A, que é 2.500, vezes a velocidade de A, que é o que eu quero descobrir, a velocidade inicial dele, com que ele estava, antes de bater no carro, mais a massa de B vezes a velocidade de B, que é 0, porque ele estava parado, igual a massa de A mais a massa de B, ou seja, 2.500 mais 1.500, vezes o V'. Então vai ficar 2.500 vezes VA, 0 vezes MB vai ficar 0, igual a 2.500 mais 1.500, isso aqui vai ficar 4.000 V'. Bem, tenho duas variáveis. Eu vou ter um VA, que é o que eu realmente quero descobrir, e tenho esse V', que é a velocidade com que eles ficaram depois da minha colisão. Mas pensa aqui comigo o seguinte. Eles vão parar. Como eles vão parar? E eles vão parar por quê? Devido a uma força de atrito. E a única força que vai atuar no conjunto, quando eles estão unidos, eles se unem e andam 9 metros até parar.
A única força que vai fazer com que ele pare é a própria força de atrito. Então eu posso muito bem dizer que o FAT, ou seja, que a minha força de atrito é exatamente igual à minha força resultante. Porque depois que eles se chocam, os dois vão ficar juntinhos, como aqui nessa situação aqui do depois. Aí eles vão ficar juntinhos com uma velocidade de velhinha e eles vão andar 9 metros até parar. Quem é que faz com que eles param? Com que eles parem, a minha força de atrito. E ela é a única força que está atuando no sistema. Então ela é a minha força resultante. Então como é que eu calculo mesmo o meu FAT? É o μ vezes a minha normal, que é igual à força resultante, que é a massa vezes a aceleração. Só que quem é a minha normal? A minha normal, no meu bloco aqui que está unido, a minha normal ela vai ser exatamente igual ao peso, que o meu movimento ele está na horizontal e não na vertical. Então a normal é exatamente igual ao peso. Então vai ficar μ vezes a normal, que é o peso. Quem é o peso? É a massa desse blocão aqui, que a gente já viu que é de 4.000, vezes a gravidade, que é 10, igual a massa, que é 4.000, vezes a aceleração. Quem é o μ? A questão mandou utilizar o μ igual a 0,5. Então, onde tem esse μzinho aqui, também a gente coloca 0,5, que é o meu coeficiente de atrito. Então, vai ficar 0,5 vezes 4.000 vezes 10 igual a 4.000 vezes o A. O que é que eu posso fazer com 4.000? Cortar. Então, quem é a minha aceleração? 0,5 vezes 10, ou seja, 5 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que essa aceleração aqui é um módulo da minha aceleração, porque de fato eu estou freando. Se eu estou freando é porque se eu estou desacelerando, então ela é o quê? Negativa. Certo? Então ela vai ser uma aceleração o quê? Negativa. Isso aqui é só o módulo, por isso que está positivo. Então achei a minha aceleração. Tem como eu achar agora o meu V'? Tem. Por quê? Como é que eu vou utilizar esse V'? Eu tenho o V', eu não tenho o V', mas eu tenho a velocidade final que é quanto? 0. E eu sei que a minha aceleração é quanto? 5 metros por segundo ao quadrado. E eu tenho uma distância percorrida, que é uma distância de 9 metros. Então o que é que basta a gente fazer? Torricelli. A equação de Torricelli. Então é o seguinte. Vamos lá. Por que eu coloquei V'? Porque pense comigo, vamos raciocinar aqui. Esse V' aqui ó, é a velocidade inicial desse bloco, por isso eu coloquei o V', que é justamente o que eu preciso descobrir aqui, ó, onde tem um 4.000 vezes V'. Eu preciso descobrir essa velocidade com que eles partiram, os dois juntos. Então, os dois se chocaram e partiram com uma velocidade. Que velocidade é essa? Uma velocidade de V'. Que velocidade é essa? Achei a aceleração, que é de 5. Eu já sei que ele vai parar numa desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado e percorrendo uma distância de 9 metros. Então eu descubro a minha velocidade inicial a partir do choque dos dois juntos começaram a andar, que é o meu V'. Então vai ficar a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, que é o meu V' ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração ΔS. Então vai ficar 0 ao quadrado igual a V' ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5. Lembrando, estou desacelerando, então é por isso que é negativo. Vezes a minha distância percorrida, que é 9. Então vai ficar V' ao quadrado. Aliás, o ΔS é 9 mesmo? Opa! 9 não, vocês não eu tiro esse 9, né? A minha distância é 10 metros, tá? Perdão. Não sei de onde eu tirei esse 9. O meu ΔS é 10 metros. Tá aqui, ó. 10 metros. Então, aonde tem ΔS, eu substituo por 10.
Então vai ficar 0 ao quadrado igual a V' ao quadrado mais 2 vezes menos 5 vezes o ΔS, que é 10. Então vai ficar 0 igual a V' ao quadrado. Aí vai ficar 2 vezes menos 5, menos 10. Menos 10 vezes 10 vai ficar menos 100. Então vai ficar V' ao quadrado igual a 100. Peguei esse menos 100 e passei para o outro lado positivo. Então meu V' vai ser igual a raiz de 100. Então meu V' vai ser igual a quanto? 10 metros por segundo. Ou seja, 10 metros por segundo é a velocidade com que eles vão junto, a partir que aconteceu o choque, a velocidade com que eles vão partir juntos. Uma velocidade de 10 metros por segundo. Agora é só a gente substituir nessa equaçãozinha que eu já tinha. Aí eu descubro o valor do VA, que é a velocidade inicial do VA antes da batida. Então vai ficar 2.500 vezes VA igual a 4.000 vezes o V', ou seja, vezes 10. Então vai ficar VA igual a 40.000 dividido por 2.500. Então, meu VA vai ser exatamente igual a 16 metros por segundo. Só que o cara falou lá na questão que ele falou que estava com 10 km por hora, né? Então, vamos transformar isso aqui para km por hora. Basta a gente multiplicar isso aqui por 3,6. Então, meu VA vai ser exatamente 16 vezes 3,6, que vai dar aproximadamente 57, aliás, vai dar exatamente 57,6 km por hora. Ou seja, ele mentiu. Ele não estava a 10 km por hora. Ele estava a uma velocidade de 57,6 km por hora. Essa era a velocidade real dele no momento antes da batida.